Na nossa última aula, nós falamos sobre as orações coordenadas, que são orações sintaticamente independentes uma da outra, nas quais uma oração não exerce função sintática em relação a outra oração. Você se lembra? Pois bem, hoje nós vamos começar a falar das orações subordinadas. Quando você diz "eu gostaria que você me explicasse as orações subordinadas", você está trabalhando com duas orações, em que uma oração exerce função sintática em relação à outra. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, continuando o nosso programa de língua portuguesa, falando sobre sintaxe e período composto, vamos para a aula 3, na qual falaremos sobre orações subordinadas. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do nosso trabalho, não deixe de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à aula então. Antes de começarmos o nosso assunto propriamente dito, vamos a algumas noções preliminares. Considere esta oração: o estudo é importante. Fazendo a análise sintática dessa oração, temos o verbo ser, que aqui é um verbo de ligação, que está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, importante é uma característica do sujeito expressa lá no predicado, portanto, é um predicativo do sujeito. E esse termo em destaque aqui, o estudo, é o sujeito da oração, porque a oração está declarando algo a respeito dele. O estudo é importante? Sim, isto é importante. Tudo bem? Partimos aqui de uma análise sintática bem básica para agora analisarmos um período composto muito parecido com essa oração. É importante que nós estudemos. Perceba o seguinte, aqui eu continuo tendo o verbo ser, que é um verbo de ligação. Continuo tendo a palavra importante, que é um predicativo do sujeito, né? Algo é importante. E aí, o que é importante neste caso? Que nós estudemos. Perceba que esta oração exerce o mesmo papel, a mesma função sintática do sujeito da oração anterior. Isto é importante. Então, dizemos que esse termo em destaque funciona como um sujeito. E como tem o verbo estudar aqui, ó, que nós estudemos, é uma oração que funciona como sujeito. Então, neste caso, nós temos uma oração que exerce uma função sintática em relação a outra oração. Ou seja, nesse segundo exemplo aqui, que eu destaquei com uma estrelinha, nós temos um período composto formado por subordinação, pois uma oração exerce função sintática em relação à outra. Então, novamente, aqui nesse período composto, nós temos duas orações, porque tenho dois núcleos verbais, e uma oração exerce função sintática em relação à outra. No caso aqui, essa oração funciona como sujeito da oração anterior. Então, temos um período composto por subordinação. É importante que nós estudemos. Continuamos aqui com o mesmo exemplo. No período composto por subordinação, temos a oração que exerce função sintática em relação à outra, e nós vamos chamar essa oração de oração subordinada. Por outro lado, temos a oração que não exerce função sintática nenhuma. Perceba que aqui nós temos a oração é importante, ela não exerce função sintática em relação à outra. É essa oração subordinada que exerce função sintática em relação a ela. Então, nós vamos chamar essa oração de oração principal. Note uma coisa, eu não estou chamando essa oração de principal porque ela vem primeiro e a subordinada porque ela vem depois. Não é isso. Eu estou dizendo que a oração subordinada exerce função sintática em relação à oração principal. E a oração principal não exerce função sintática em relação à oração subordinada, ok? Vamos analisar outro exemplo. A professora questionou o aluno. Temos o verbo questionar, então temos aqui apenas um período simples, temos apenas uma oração. E aí vamos lá.
Quem questionou? A professora. A professora aqui é o sujeito. Questionou quem? O aluno. O aluno é o objeto direto do verbo questionar. Tranquilo, ok? Agora vamos pegar esse objeto direto e transformá-lo em uma oração que funcione como objeto direto. A professora questionou se o aluno sabia a resposta. Você percebeu que aqui surgiu o verbo saber? Então não temos mais um simples objeto direto. Temos uma oração funcionando como objeto direto da outra oração. Portanto, é uma oração subordinada. E aí a outra oração, que não exerce função sintática em relação à subordinada, recebe a denominação de oração principal. Ok? Maravilha! Mais um exemplo. A flor amarela está no vaso. Vocês saberem me dizer qual a função sintática da palavra amarela nesta oração, nesse período simples? Vamos fazer análise sintática juntos. A flor amarela está no vaso. Temos o verbo estar. Temos o sujeito, a flor amarela. Tudo isso aqui é o sujeito, hein? A flor amarela está no vaso? Sim, ela está no vaso. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Legal. Aí nós temos a palavra flor, que é o núcleo do sujeito, e temos a palavra amarela, que ocorre junto a um substantivo. Mas eu poderia tirar a palavra amarela da oração e ainda assim a oração teria sentido. Eu poderia dizer a flor está no vaso. Então, amarela é um adjunto adnominal, porque é uma palavra que ocorre junto a um substantivo qualificando e é um termo que ele não é essencial nem integrante, ele é um termo acessório da oração. Por isso que isso aqui é um adjunto adnominal, ocorre junto a um nome, a um substantivo. Legal? Agora vamos pegar esse mesmo adjunto adnominal e vamos expandir para uma oração. A flor, que é amarela, está no vaso. Percebeu que aqui agora surge o verbo ser? E aqui nós temos uma oração que funciona como adjunto adnominal da palavra flor também. Perfeito? Então, se eu tenho uma oração que exerce função sintática em relação à outra, essa oração aqui é uma oração subordinada. Só que neste caso ela tem função de adjunto adnominal. E aí, quando eu destaquei a oração subordinada, automaticamente eu também consegui identificar a oração principal. Lembra que eu falei que a oração subordinada não tem essa ordem de vir depois da oração principal? Pois é, neste exemplo, a oração subordinada está intercalada dentro da oração principal. Isso também é possível. Mais um exemplo. À noite, houve um tumulto. Bom, você que já sabe fazer análise sintática percebeu que o verbo haver aqui tem sentido de existir. Então, essa oração não tem sujeito. Ok. Então, temos o verbo haver com sentido de existir. Temos um tumulto, que é objeto direto do verbo haver, até aí tranquilo. E temos essa expressão destacada aqui, à noite. À noite indica o momento em que ocorre a ação. Então, fazendo a nossa análise sintática, nós vamos dizer que à noite é um adjunto adverbial de tempo. É um adjunto adverbial porque funciona como um advérbio e de tempo porque nos diz em que momento que ocorre a ação. Beleza, isso aqui você já sabe fazer. Vamos pegar esse mesmo adjunto adverbial e transformá-lo em uma oração agora. Quando anoiteceu, houve um tumulto. Agora nós temos um período composto. Temos o verbo anoitecer e temos o verbo haver. Aqui não mudou nada, concorda? Continua aqui o verbo haver com sentido de existir, sem sujeito. E aqui um tumulto é o objeto do verbo haver. Legal, isso aqui está tranquilo. Agora veja o que ocorreu aqui na primeira oração. Nós partimos de um adjunto adverbial para uma oração que funciona como adjunto adverbial. Então, ela é uma oração subordinada que exerce a função de adjunto adverbial em relação à outra, sendo essa aqui a oração principal e essa a oração subordinada. E aí, percebeu que essa oração subordinada ocorreu antes da oração principal? Então, a oração subordinada ela pode ocorrer antes, ela pode ocorrer intercalada ou ela pode ocorrer depois da oração principal.
Mas o mais importante é que a oração subordinada sempre vai exercer alguma função sintática em relação à oração principal. Ok? E aí vamos agora falar propriamente sobre as orações subordinadas. No período composto por subordinação, uma oração depende sintaticamente da outra, isto é, uma oração funciona como termo de outra oração. No período composto por subordinação, temos as orações principais, que não exercem função sintáticas em relação às outras, e as orações subordinadas. Estas, sim, exercem alguma função sintática em relação à oração principal. Veja um exemplo. As crianças queriam que a festa nunca acabasse. Fazendo uma análise rápida, eu tenho o verbo querer e tenho o verbo acabar. Então, eu tenho um período composto, ok? Maravilha, tenho duas orações. As crianças queriam. Tá, elas queriam o quê? Elas queriam isto, que a festa nunca acabasse. Então perceba que essa oração aqui está exercendo a função de objeto direto em relação ao verbo querer, que é um verbo transitivo direto que ocorre na primeira oração. Então nós temos aqui uma oração que precisa de um objeto direto e nós temos outra oração que está fazendo esse papel de objeto direto. Portanto, nós temos uma oração principal e temos aqui uma oração subordinada, e esta oração subordinada exerce a função de objeto direto da outra oração. Bem, para isso aqui ficar bem marcado, vamos fazer um exercício juntos. Indique a alternativa que contém período composto por subordinação. Pause o vídeo e tente resolver esse exercício por si só, tudo bem? E aí já já a gente faz a correção juntos. Vamos lá! Muito bem, espero que você tenha conseguido aí resolver o exercício com tranquilidade, mas se não conseguiu, não tem problema, acompanhe a nossa explicação. Identifique a alternativa que contém período composto por subordinação. Então, eu tenho que ter um período composto e tenho que ter o processo de subordinação, em que uma oração exerce função sintática em relação à outra. E aí temos aqui as 4 alternativas. Letra A, ela veio de carro para a reunião. Letra B, todos entenderam errado a proposta do líder. Letra C, nós preferimos que você mude de ideia. E letra D, compareça ao local e traga sua família. Se você respondeu a alternativa C, parabéns, você encontrou aqui a alternativa que contém o período composto, porque nós temos o verbo preferir e o verbo mudar, e esse período é composto por subordinação, porque nós preferimos o quê? Nós preferimos isto, que você mude de ideia, né? Então você percebe que essa segunda oração funciona como objeto da primeira oração. Então você tem aqui o período composto por subordinação. Para verificar os demais, vamos ver por que as outras estão erradas. Quando eu digo ela veio de carro para a reunião, eu tenho apenas um período simples, pois aqui só tem o verbo vir. Na B, todos entenderam errado a proposta do líder. Também temos um período simples, pois só temos o verbo entender aqui. A letra C, que é a nossa resposta, é um período composto por subordinação. E aí vimos que a segunda oração exerce alguma função sintática em relação à primeira. Na letra D, nós temos até um período composto, porque temos o verbo comparecer e temos o verbo trazer. Porém, esse período é composto por coordenação. Ambas as orações não exercem funções sintáticas uma em relação à outra. Na verdade, nós temos aqui uma oração coordenada assindética, que não é introduzida por conjunção coordenativa, e nós temos aqui uma oração coordenada sindética aditiva, que está sendo introduzida pela conjunção coordenativa e, que é uma conjunção aditiva. Se você não lembra muito bem desse assunto, ele foi resgatado na aula anterior. Então, dê uma olhadinha, faça uma revisão na aula anterior para prosseguir os seus estudos, tudo bem? Maravilha! Mais um exercício para você ficar aí com a mente afiada em relação às orações subordinadas. As orações subordinadas exercem funções sintáticas em relação às orações principais. Ah, legal, sem novidade até aqui. Identifique a alternativa em que a oração subordinada sublinhada
não exerce a função sintática designada entre parênteses. Então, para entender a proposta do exercício, nós temos aqui 4 alternativas. Nas 4, nós sublinhamos as orações subordinadas e colocamos entre parênteses a função sintática que a oração subordinada exerce em relação à oração principal. Só que tem uma em que a oração não exerce a função que está entre parênteses. Pause o vídeo e tente achar a resposta para esse exercício. Muito bem, esse exercício aqui foi um pouco mais elaborado que o exercício anterior, você não achou? Pois bem, na letra A nós temos o seguinte: economize se quiser uma casa nova. E aqui o exercício está dizendo que essa oração sublinhada, ela exerce a função de adjunto adverbial de condição em relação à oração anterior. Na letra B, será necessário que você repita o exercício. Aqui está dizendo que essa oração aqui sublinhada exerce a função de complemento nominal em relação à anterior. Na letra C, as mesas que estiverem velhas serão reformadas. Aqui o exercício nos diz que essa oração sublinhada é uma oração subordinada que exerce função de adjunto adnominal em relação à oração anterior. E na letra D, apenas solicito um favor, que me digas a verdade. O exercício nos diz que essa oração sublinhada exerce a função de aposto em relação a algum termo da oração anterior. Qual foi a resposta que você indicou aqui para esse exercício? Se você mandou a resposta B, parabéns, hein? Mandou muito bem. Mas, se você não acertou, vamos aqui verificar qual foi a lógica que nós encontramos para obter a resposta. Será necessário que você repita o exercício. Legal. Nós temos aqui uma oração. Será necessário. Temos o verbo ser, que é um verbo de ligação. E temos a palavra necessário, que é uma característica de alguma coisa, né? Expressa no predicado da oração. Então, temos aqui um predicativo do sujeito. Temos o verbo de ligação, temos o predicativo do sujeito. O que está faltando nessa oração aqui para ela ficar completa? Está faltando o sujeito, O que será necessário? Isto será necessário, que você repita o exercício. Então, essa oração subordinada aqui, ela não funciona como complemento nominal da anterior. Veja bem, será necessário que você repita o exercício. Isto será necessário. Perceba que essa oração aqui, ela funciona como se fosse o sujeito da oração anterior. Então, aqui, nos 4 casos, nós temos os períodos formados por subordinação, mas aqui na B, a função sintática da oração subordinada está errada. Ela está designada de uma maneira imprópria, tudo bem? E isso também é importante para que você saiba identificar e classificar as orações subordinadas. Vamos prosseguir com a nossa aula. Classificação das orações subordinadas. Há 3 tipos de orações subordinadas na língua portuguesa. Nós temos a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. Tenha tranquilidade e paciência, porque nós vamos dedicar uma aula exclusiva a cada tipo de oração subordinada, tudo bem? Hoje, nós vamos apenas fazer aí uma introdução ao conceito de orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. A grosso modo, a oração subordinada substantiva é aquela que completa o sentido da oração principal. Veja o exemplo. Meus pais me contaram... Me contaram o quê? Me contaram isso aqui, que eu ganharia um novo irmãozinho. Você percebeu que a oração subordinada completou o sentido da oração principal? Pois é, neste caso, nós temos uma oração subordinada substantiva, porque ela completou o sentido da oração principal. Agora, no caso da oração subordinada adjetiva, ela vai funcionar como um adjunto adnominal de um termo da oração principal. Veja o exemplo. A sociedade precisa de pessoas que tenham responsabilidade. Eu poderia dizer que a sociedade precisa de pessoas responsáveis. Então, perceba que a oração subordinada aqui,
exerce a função de adjunta de nominal em relação a um substantivo da oração principal. Uma dica importante, se você já quiser anotar aí, é que as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. E um pronome relativo é aquele pronome que retoma um substantivo que foi citado antes dele. Então, olha lá, a sociedade precisa de pessoas que tenham responsabilidades. Esse que aqui é um pronome relativo que retoma pessoas. Então, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. Aí, ó, duas dicas interessantes para você diferenciar a oração subordinada substantiva da adjetiva. Enquanto a substantiva completa o sentido da oração principal, a oração subordinada adjetiva, ela funciona como adjunta de nominal de algum substantivo da oração principal e ela é introduzida por pronomes relativos, que são aqueles que retomam o substantivo que é citado antes deles. Então, ó, bem diferente, né? E aí temos a oração subordinada adverbial. Essa aqui é tranquilo. Ela funciona como adjunta adverbial da oração principal. Então, ela vai acrescentar aí ideias de tempo, de proporção, de condição, de causa, de consequência, etc. Olha o exemplo. Elas lidaram com a situação sem que tivessem nenhuma discussão. Se você perceber a oração principal aqui, ó, elas lidaram com a situação. Ela está completa. Então, essa oração subordinada aqui não pode ser oração subordinada substantiva. Legal, porque a oração substantiva completa a principal e essa aqui não está completando a oração principal. Beleza? Já não é oração subordinada substantiva. E aí nós temos aqui sem que tivessem. Nós não temos um pronome relativo retomando o substantivo situação. Então, como não tem pronome relativo aqui, já não temos também a oração subordinada adjetiva, porque nós vimos que a oração subordinada adjetiva funciona como adjunta de nominal e é introduzida por pronomes relativos que retomam substantivos das orações principais. Não é o caso aqui nessa oração, então ela também não é adjetiva. Não é oração subordinada substantiva, não é oração subordinada adjetiva. Pode ser que ela seja uma oração subordinada adverbial. Vamos ver. Elas lidaram com a situação deste modo, sem que tivessem nenhuma discussão. Então, essa oração subordinada aqui, ela funciona como se fosse um adjunto adverbial de modo da oração principal. Por isso que ela é uma oração subordinada adverbial, porque ela funciona como um adjunto adverbial, um termo que acrescenta uma circunstância de tempo, de modo, de proporção e etc., em relação à oração principal. Percebeu que as orações subordinadas são bem diferentes uma da outra? Essa diferenciação é importante que fique clara para que você saiba classificar adequadamente os três tipos de orações subordinadas. As substantivas, que completam o sentido da oração principal, as adjetivas, que funcionam como adjunta de nominal da oração principal e são introduzidas por, isso mesmo, pronomes relativos. E a oração subordinada adverbial, que vai funcionar como adjunta adverbial da oração principal. Tudo bem? E aí, vamos ver se você agora consegue aplicar o que a gente acabou de falar sobre a classificação das orações subordinadas. Associe as duas colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas. Número 1. O soldado agiu assim que foi acionado. Número 2. Todos desejam que você passe na prova. Número 3. Gosto de flores que sejam aromáticas. E aí temos aqui do lado, né, a classificação. Subordinada substantiva, subordinada adjetiva, subordinada adverbial. Pause o vídeo e tente colocar aí os números 1, 2 e 3 entre parênteses de forma que você relacione as duas colunas adequadamente. Vamos lá! Então, qual foi a ordem que você colocou aqui? Se você respondeu 2, 3 e 1, muito bem, você fez a associação das colunas adequadamente. Vamos verificar?
Aqui o exercício está dizendo que a oração número 2 tem uma oração subordinada substantiva. Vamos verificar. Todos desejam alguma coisa, né? Todos desejam o quê? Que você passe na prova. Percebeu que a oração subordinada aqui completou o sentido da oração principal? Então, estamos diante de uma oração subordinada substantiva. Legal. Agora, na número 3, nós temos uma oração subordinada adjetiva, que é aquela que funciona como adjunta adnominal de algum substantivo da oração principal, e esse substantivo ele é retomado por um pronome relativo. Então, olha lá. Gosto de flores que sejam aromáticas. Esse que retomou o substantivo flores, não retomou? Pois é. E aromáticas é uma qualidade ou característica das flores. Então, toda essa oração aqui funciona como adjunta adnominal do substantivo flores. Portanto, temos uma oração subordinada adjetiva. Já na primeira, o soldado agiu assim que foi acionado. Perceba que essa oração subordinada aqui, ó, assim que foi acionado, está me dando a ideia de tempo, de momento em que o soldado agiu. Então, ela está funcionando como se fosse um adjunto adverbial de tempo em relação à oração principal. Portanto, é uma oração subordinada adverbial. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre as orações subordinadas substantivas. Eu espero que você tenha aproveitado a aula de hoje para ter essa visão introdutória sobre o que são as orações subordinadas. Espero também estar te ajudando a compreender a gramática portuguesa de uma maneira mais tranquila. Tudo bem? E aí, agora que nós terminamos a aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão dos assuntos que foram comentados. Hoje, nós falamos sobre as orações subordinadas, que são aquelas orações que exercem alguma função sintática em relação às orações principais. Nós vimos que as orações subordinadas podem ser de 3 tipos. Podem ser orações subordinadas substantivas, que completam o sentido da oração principal. Podem ser orações subordinadas adjetivas, que funcionam como adjunta adnominal de algum substantivo da oração principal e são introduzidas por pronomes relativos. E, por fim, nós vimos as orações subordinadas adverbiais, que funcionam como adjunto adverbial, indicando um tempo, um modo, uma causa, uma consequência, ou seja, indicando alguma circunstância em relação à oração principal. Tudo bem? Você tem que saber diferenciar bem esses 3 tipos de orações subordinadas, porque elas têm subclassificações. E é a partir da próxima aula que nós vamos aprender a classificar cada um desse tipo de orações subordinadas. Mas antes da próxima aula, não deixe de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações das nossas aulas que estão sendo introduzidas aqui no canal, tudo bem? E agora, você merece, hein? Dê uma pausa, tome um café, tome um refrigerante, tome um suco, faça um alongamento, enfim. Tire um momento agora para relaxar, porque o assunto está ficando cada vez mais complexo e essa complexidade ela está sendo trazida para que você entenda melhor como funciona a gramática da língua portuguesa e possa aí mandar muito bem em provas, concursos, vestibulares, Enem e por aí vai. Então desejo a você bons estudos e espero que você continue aí acompanhando o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula!